Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando mais esta edição do Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. E também você pode nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico. Vai lá, curte o nosso programa, manda sua mensagem, sugere tema para debater aqui conosco, que estamos dispostos a te chamar aqui, de repente você fazer parte desse programa. Hoje vamos falar de saúde ocular. Estamos aqui com a doutora Luciana Barbosa Carneiro, oftalmologista, especialista em retina, vítreo e uveíte. E também com o doutor Carlos Gonçalves Pereira. Os dois são oftalmologistas especialistas em retina e vítreo. O uveíte você não é especialista não, né, doutor? Não, doutor eu Carlos? sou especialista em catarata também. Catarata também. Parte de uveíte, temos aí vários profissionais em Goiânia, que nem a doutora Luciana, minha esposa, a doutora Letícia. Excelente. Doutor Carlos, aproveitando que o senhor já está falando, boa noite, seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu espero poder contribuir aí falando cuidados básicos aí da visão com todas as pessoas. Doutora Luciana, obrigado pela presença, muito boa noite, seja bem-vinda. Eu que agradeço, boa noite a todos. Escuta, quais os cuidados essenciais que a pessoa tem que ter para a saúde dos olhos, doutora? O primeiro cuidado seria a consulta anual com o seu oftalmologista. Então, a saúde ocular ela é muito importante, mas se você não for uma vez por ano ao seu oftalmologista, você não vai conseguir detectar as principais causas de cegueiras. E se você detecta precocemente, você pode tratar e ficar livre daquele incômodo que você está sentindo. Uma vez por ano tem que ir ao oftalmologista? O ideal seria uma vez por ano, exatamente. Pois é, mas além de ir ao oftalmologista, que cuidados outros a pessoa tem que ter? Por exemplo, colírio, porque tem gente que faz automedicação. Exatamente. Existe algum remédio que a pessoa possa usar no olho? Lavar o olho, sabão, qual tipo de sabão? Tem que ser sabão neutro? Sabão neutro, né? Para lavar os olhos, sabão neutro, água filtrada. Né? Não usar de forma alguma água boricada, porque causa muita alergia. Usar o soro fisiológico, se for usar o soro fisiológico, de um dia para o outro ele perde em ar ambiente. Na geladeira dura uma semana. Então, você não deve usar colírio de modo geral sem uma receita, porque esses colírios que compra em farmácia, muitas vezes tem vasoconstritor e pode piorar, inclusive, o seu problema. Então, por isso que a gente preconiza que qualquer colírio, mesmo que seja uma lágrima artificial, deve ser prescrito pelo médico oftalmologista. Pois, doutor Carlos, claro, a gente sabe que as pessoas podem ter problema de saúde no olho, para uma doença, uma conjuntivite, qualquer outro problema de saúde. Mas mesmo uma pessoa saudável, ela pode prejudicar a visão se ler, por exemplo. Pelo menos me falavam isso, que tinha que ler com a iluminação adequada. Dependendo do tipo de alimentação que a pessoa tem, pode ser prejudicial também a visão, não pode não? Sim, o olho ele vai ser prejudicado, por exemplo, com um uso muito frequente de eletrônico, principalmente em criança. Isso pode estar associado à indução de miopia, por exemplo. Você ficar muito tempo em tela de computador, ar-condicionado, ambiente muito seco, vai dar no final do dia aquela sensação de desconforto, de ardência. Então, a gente pode ter alguns cuidados, como, por exemplo, sair no sol, usar um óculos escuro, mesmo que o tempo estiver nublado, porque tem raios ultravioletas que podem atrapalhar e prejudicar a nossa saúde ocular. Então, mesmo que esteja nublado, o tempo é recomendável usar um óculos de sol? Perfeito. Ah, ok. E também, assim, a gente falou de leitura e tal, mas tem gente que gosta muito de noitada, passa a noite na festa. Isso também compromete a visão, a pessoa passar a noite sem dormir? O sono ajuda a preservar, digamos, a saúde dos olhos? O sono ajuda a preservar a saúde do corpo todo, inclusive dos olhos. E a maioria das vezes, quando passa, vamos dizer assim, a noitada, né, fora de casa, em ambiente com ar-condicionado, às vezes cigarro, e a pessoa pode ter o olho ressecado. Então, o ideal é evitar tudo isso, né?
E quem trabalhar em ar-condicionado também, tentar ligar um umidificador junto para poder melhorar a umidade do ambiente, já que a umidade aqui, nossa, ela é muito baixa, igual o deserto, igual Dubai, ou às vezes até menos, né? Então, é importante ter esse ambiente mais úmido para poder melhorar a umidificação do ambiente, sua lágrima evaporar menos e melhorar a qualidade da sua lágrima, inclusive. Ok, alimentos adocicados interferem na saúde dos olhos? Bom, muito doce, por exemplo, refrigerantes, doces que as pessoas comem, sorvete, isso pode interferir na saúde dos olhos? Quem come muito doce pode ter alteração metabólica, né, do corpo todo e ficar, inclusive, diabético. E quando a pessoa fica diabética, quando ela tem alguma alteração metabólica, pode ter alteração dos olhos, né? Aquele ditado que fala que o olho é o espelho da alma, né? Acaba sendo realmente. Então, a gente tem uma transparência nos olhos que nos permite examinar a microcirculação da retina e examinando a gente consegue ver essas alterações, né? Em pessoas que têm doenças, né, tipo reumatismo, doenças infecciosas, tipo sífilis, AIDS e quem tem também alteração metabólica, né? Quem tem diabetes, quem tem pressão alta, dá alteração na retina. Então, o açúcar, ele não é recomendado para a saúde. O que não é recomendado para a saúde do corpo também não é recomendado para a saúde do olho. O açúcar, então, é um mal para a saúde humana? Para qualquer saúde de animal? O açúcar, ele vicia 50 vezes mais do que a cocaína. A minha filha não dava como é que é? Comida doce para cachorro, né? Então, eu imagino que para qualquer animal o açúcar é péssimo. Porque os animais também podem ficar diabéticos. Né? Inclusive, esses micos que ficam soltos nos parques, recomenda-se que não dê alimento para eles, que eles também podem ficar diabéticos. Eu vou fazendo as perguntas aí, que eu acho que os dois são especialistas no mesmo assunto quase, então, de repente, os dois respondem, um que achar melhor responde. O Dr. Carlos, ele faz muita cirurgia de catarata e essa parte de catarata refrativa também, né? Ele faz também. Pois é, qual é a frequência de gente que tem catarata em Goiânia? Bom, catarata, na verdade, é uma questão de idade. É lógico que tem doenças que vão acelerar a catarata, mas se você viver tempo suficiente, você vai desenvolver catarata. Então, é muito raro a gente chegar a uma pessoa com 70, 80 anos e não ter algum tipo de opacificação do cristalino. Já vai ter algum comprometimento. O cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro dos nossos olhos, na verdade, a gente já vai sentindo o cristalino disfuncional a partir dos 40, 50 anos, quando a gente começa a perceber que a leitura já não está tão boa, que está precisando esticar o braço, está com o famoso braço curto que o pessoal fala. Isso, na verdade, já é essa lente que já está perdendo um pouco as propriedades dela de ajudar, de mudar o grau e ajudar a gente na hora da leitura. Então, alguma disfunção do cristalino a gente vai ter. A catarata, que é a opacificação do cristalino, a gente vai atingir se a gente chegar em determinada idade. E assim como vocês estavam citando questões alimentares, um paciente, por exemplo, com diabetes, ele tem uma catarata acelerada. Então, vai aparecer a catarata mais precoce nesse paciente. Uso indiscriminado de colírio, que foi outra coisa que a gente conversou aqui, colírio corticoide, que é vendido em qualquer farmácia sem necessidade de nenhuma receita médica, se usado de maneira indiscriminada, ele pode levar a catarata, pode levar a glaucoma. Então é por isso que a gente evita. Esse medicamento à base de corticoide, ele é comum não só em colírio, né? Em outros tipos de Perfeito. Remédio. Afeta os outros tipos de remédio também? Afetaria a visão? Se a gente for pensar, por exemplo, num paciente asmático ou num spray paciente... para nariz. Sim. Todo tipo de corticoide ele vai ser absorvido pelo nosso corpo como um todo e vai ter um efeito, sim, ocular. Então, por isso que a automedicação é desaconselhada. Agora, a cirurgia, ela repara a deficiência visual? Só melhora? Como é que é? É possível a pessoa que teve um problema... Porque a gente vê assim, por exemplo, eu uso óculos. Fui lá no oftalmologista, ele me receitou óculos, eu fui lá e por isso os graus aqui, estou usando. É possível em algum momento fazer algum tratamento e corrigir, digamos, essa falha, essa deficiência que me levou a usar óculos? É possível.
A gente tem, lógico, dependendo da idade do paciente, um tratamento mais adequado, por isso que tem que consultar o oftalmologista, mas existem tratamentos sim para a gente ficar mais independente dos óculos. Eu falo para os meus pacientes que, é lógico, quando você tem os seus 60, 70 anos de idade, não adianta você imaginar que depois de uma cirurgia você vai ter aquela sua visão de 18 anos, mas a gente consegue deixar você mais independente dos óculos sim. A partir de certa idade, a partir de quando a pessoa começa a ter problema? Porque tem gente que já nasce com problema visual, né? Com deficiência. O que é uma pessoa normal, visualmente falando? Nós temos a medida, né, da visão, que nós temos aquela tabela que a pessoa consegue ler a determinada distância. Desde aquela letrinha miudinha, ela tem a visão normal e através do exame oftalmológico você também consegue ver se todas as estruturas estão normais. Mas quando a pessoa nasce, ela pode ter problema quando a criança é prematura, que tem que fazer o exame bem precoce, às vezes até cirurgia, até laser. Né? Então, uma pessoa normal, então, aquela que consegue ler as letrinhas lá desde pequenininho, começa a ler, e a partir de quando, normalmente, ele começa a ter problema de... 40 anos. 40 anos é uma data, eu acho que é para tudo, né? Se ele passar de 40 enxergando com as letrinhas miudinhas, não vai precisar de óculos. Não, vai enxergar de longe, mas de perto já vai ficar difícil. Então, depois de 40 anos, o que acontece? A gente tem uma lente dentro do olho que chama cristalina. Tá, aqui tem um olho aqui, doutora. Vamos ilustrar aqui no olho. Aqui. Então, eu acho que dá para mostrar. Então, nós temos uma lente dentro do olho que ela fica nessa região, que ela é igual a um cristal, que ela chama cristalino. Ela é côncava? É, exatamente. E ela foca longe e perto, igual uma máquina fotográfica. Perfeito. E depois dos 40 anos, o que acontece? Vai focando menos. Aí 45, foca menos ainda. E o grau vai aumentando para perto, né? Até chegar aos 60, 70, que ela vai turvando, vai opacificando, que aí vem a catarata. Aí na cirurgia tira essa lente e coloca uma lente artificial, né? Existem vários tipos de lentes e vários cálculos para esse tipo de lente. Coloca uma lente artificial dentro do olho? Dentro do olho, para substituir aquela lente natural, exatamente. Antigamente, quando não existia essa lente, a pessoa tinha que usar aquele óculos muito grosso, aquele óculos que parecia no meu caso, eu uso um óculos externo aqui. Exatamente. Substitui não, ele corrige a distorção que eu tenho, né? Exatamente. Para longe e para perto. Para perto seria esse foco que vai ficando pior. Tem assim, tem o óculos que enxerga perto, tem o que enxerga longe, tem o que enxerga perto e longe, tem o multifocal. Qual é o mais recomendável? Depende da atividade do paciente, né? Cada paciente tem um tipo de atividade e vai preferir aquele tipo de óculos. Por exemplo, o multifocal não comprometeria, sei lá, aceleraria, digamos, o comprometimento, ou o que enxerga só para perto, aceleraria o comprometimento da visão? Isso é uma coisa muito importante que muitos pacientes perguntam para a gente no consultório. Poxa, se eu usar o óculos bastante tempo, eu vou melhorar o meu grau, ele vai desaparecer, ou então se eu usar bastante, a minha dificuldade vai aumentar. Isso não acontece, tá? O óculos, ele é para você corrigir a sua visão naquele momento e você ter uma boa visão e poder fazer a leitura e poder ver a sua televisão com qualidade. Ah, perfeito. Tá, vamos voltar aqui, doutora Luciana, você está explicando aqui. Então, existe hoje lentes artificiais que substituem com... O cristalino, exatamente. E com perfeição ou com uma certa... Assim, igual Deus fez, né? Igualzinho Deus fez, talvez não. O natural não. ainda é o melhor. Não é possível fazer o artificial melhor que o natural. Ainda não, mas assim, muito próximo, né? Existem lentes modernas que focam longe, média distância e perto, inclusive. E o problema da assimilação pelo organismo, é tranquilo? Não, essas lentes, elas já têm uma tecnologia que elas não têm nenhum problema, vamos dizer assim, de rejeição. Né? Isso não tem nada a ver com lente de contato? Não, essa lente é uma cirurgia, que faz a cirurgia dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, retira o cristalino e coloca a lente artificial. Essas lentes, você até perguntou, poxa, é melhor ou é pior? A gente não tem, como a doutora Luciana bem frisou, Deus faz um material que a gente ainda nunca vai ter igual. Mas é importante frisar que alguns pacientes, por exemplo, que desde pequenininhos sempre usaram óculos, sempre foram míopes, com essas lentes a gente consegue muitas vezes corrigir essa deficiência de longe, de perto, essa miopia, esse astigmatismo, ou até aquela dificuldade do para perto quando a gente fica
depois dos 40 anos, essas lentes elas já têm essa capacidade de conseguir corrigir o grau da pessoa. Mas veja Isso bem, quando a significa- pessoa tem catarata, a gente não está indicando essa Sim, quando substituição o do problema é no- cristalino, Perfeito, um isso cristalino é importante transparente frisar. que opera para poder ficar livre do óculos. Não, quando a pessoa tem a catarata e já está causando baixa de visão e esse cristalino já está opacificado, já está turvando, aí tira e coloca uma lente Por artificial. exemplo, a cegueira, o que causa cegueira? É problema no cristalino ou existem causas diversas? para a Existem cegueira? múltiplas causas de cegueira, né? A principal causa de baixa de visão, que no caso não é cegueira, seria os erros refrativos, a necessidade de usar óculos, né? Então, 60% dos pacientes que não enxergam de forma adequada, a maioria é realmente falta de óculos, né? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto com o Ministério da Saúde, está com várias ações para poder corrigir isso no Brasil. Eu creio que vai ser num período muito curto, a gente vai conseguir corrigir isso. Agora, a causa de cegueira, né, seria o glaucoma, que é a pressão alta dos olhos, que a pessoa vai, a pressão vai matando o nervo da visão, né, que o nervo que liga o olho ao cérebro. Então, na verdade, enxerga no cérebro. Então, esse nervo morre e não tem mais o que fazer. Existem vários trabalhos pesquisando célula-tronco, tipo de Doutora, retina, mas pode causar cegueira. Veja bem, a gente vê que aqui tem um olho e tem vários, isso aqui, esses risquinhos aqui, o que é isso? É veia? Esse aqui é a nervo? retina. É a retina. É a retina. É o que enxerga. Sim, Eu não, falo mas que esses... são as veias e as artérias. Esses traços aí, as artérias. As veias e artérias. O olho é como se fosse o relógio. A córnea seria o vidro do relógio, né? E a retina seria a máquina do relógio. Então, a retina é o que enxerga. Ok, então dizer que eu vejo a verdade quando eu vejo com os meus olhos não quer dizer que é necessariamente a verdade que eu estou vendo, né? Não. Porque é o cérebro que está vendo, É o não, cérebro, o olho exatamente. está sendo só o meio, né? Através do qual Exatamente. a Inclusive, imagem essa chega. tecnologia mais moderna que está fazendo esses tipos de retina é para enxergar no cérebro. Uma pessoa que já teve aquele cérebro, que já enxergou no passado, que já teve aquele cérebro estimulado, então ela vai poder voltar a enxergar colocando uma câmera no óculos e enxergar no cérebro. Que legal, uma câmera que substitui o olho. Exatamente, tem vários estudos nesse sentido. Olha, tá vendo? Então, no aí, ó? futuro próximo, podemos ter isso. Em primeira mão aqui, eu acho que nem a CNN soltou uma notícia dessa, que tem alguém pesquisando um olho artificial para levar a imagem direto para o cérebro sem Exatamente. passar pelo olho. Então, quem não tem olho, perderia o olho num acidente, poderia Sim, quem já enxergou uma vez, Enxergou porque uma o cérebro vez, tem que ser isso. estimulado, né? Sim, sim. No mamífero, se, por exemplo, um ratinho que nasce, se eu tampar o olho dele, ele não vai enxergar. Perfeito. Então, se a pessoa nascer cega, não. Mas se algum dia ela já enxergou, então ela pode voltar a enxergar um dia com essa tecnologia Então, que está ver. sendo desenvolvida. Então, a senhora falou, o glaucoma é a ligação, quando a ligação entre o olho e o cérebro fica prejudicado aqui. Quando esse nervo fica Esse prejudicado, esse nervo óptico que liga o olho ao cérebro, Isso. esse nervo aqui, Isso é uma pressão que a pessoa sofre aqui dentro do olho. dentro do olho. A pressão aqui dentro, ela vai afetar o nervo lá atrás. Lá atrás, e aí não chega informação no cérebro, a É. pessoa fica cega, digamos assim. Né? É como se fosse um fio do computador, né? Se cortou o fio, né, Isso. não transmite. Nós já vimos pode ter a catarata, que é o problema na retina. Isso. Na córnea também, que é o vidro do relógio, né? Que é essa primeira camada aqui, antes da íris. Se tiver alguma opacidade. É essa aqui que a gente olha e acha a pessoa bonita. Isso, ou feia, né? exatamente. Mas geralmente acha bonita. Então, se a córnea tiver alguma opacidade também, aí faz os transplantes de córnea, né? Que tem hoje várias técnicas, inclusive uma córnea doadora pode servir para 2 receptores. Qual é a função da córnea na visão? A córnea, ela vai fazer a proteção do olho, ela é a primeira lente do olho. Sim. E ela é a primeira lente transparente que ela tem também uma parte refrativa. Peraí, o olho é composto de lentes? Então, um também, sistema então, de lentes. Sim. isso significa que as imagens que a gente vê podem ter dimensão diferente do que a gente vê. Sim. Uma dimensão real, porque a lente altera as dimensões das coisas. Inclusive, assim, quem é míope tem esse olho maior. Né? A miopia seria o olho grande, alongado. A hipermetropia seria o olho mais curto, o olho menor. Ok. E a presbiopia, que é a vista cansada, é esse cristalino, essa Peraí, lente a fatigada. hipermetropia é um problema que a pessoa tem que faz ele ver as coisas menores do que são de verdade? Não necessariamente. O olho, ele é menor. Aí o foco que esse sistema de lentes faz, ele fica alterado, entendeu? Porque o foco, quando o olho é normal, o foco é na retina.
Tá. Quando o olho é menor, aí o foco fica atrás do olho. A gente pode dizer que os objetos que a gente enxerga são normais se eu tenho uma visão normal. Isto é, uma visão que consegue ver aquelas letrinhas pequenininhas. A gente está falando muito das letrinhas, é importante frisar também que aquelas letrinhas, elas são só uma das funções que a gente testa, que o oftalmologista tem que testar e que a gente vai avaliar quando a gente está falando de visão. A gente tem o campo de visão, que é o primeiro sintoma, sinal que a gente vai perceber quando a gente está falando do glaucoma, que ele vai matar, digamos assim, perder o campo de visão. A gente tem outras funções como é a sensibilidade ao contraste, conseguir não só discernir um preto no branco, mas tons de cinza no branco. Então, a função visual, a gente fala muito, se baseia muito nas letrinhas, porque, por exemplo, ela está na nossa legislação para a gente poder dirigir, para poder ser habilitado. Mas ela é apenas uma função da visão. Outra seria, por exemplo, a função de cores. O consultório do oftalmologista está estruturado para fazer todos esses testes? Inclusive das cores, se a pessoa é capaz de detectar as cores com precisão? Sim, deve estar. Recentemente eu fui no oftalmologista. Depois de algum tempo, eu confesso aqui meu relaxo, mas tive que ir lá. Até por causa de alergia que eu senti aqui da maquiagem que se faz aqui na PUC TV. Aí fui lá e cheguei lá e fiquei impressionado do tanto de equipamento que tinha no consultório. E aí eu não sei se ele mediu tudo isso, mas ele me colocou lá em vários aparelhos e olhou no meu olho e tal e detectou que, enfim, eu tinha uma alergia e que tinha que corrigir a graduação do meu óculos também. Mas é interessante isso saber, porque eu estou questionando isso para saber se é razoável a gente supor que as pessoas vejam os objetos em formatos diversos. Isto é, o que eu acho que é um tamanho normal pode ser visto por outra pessoa em tamanho diferente. Uma visão borrada, né? Seria o borramento daquele objeto. O tamanho do objeto, na verdade, o que ele vai ser representado no seu olho, na sua retina, ele não é tão importante. O importante é o que o seu cérebro vai interpretar. Então, a gente pode estar vendo um objeto de 5 centímetros, a doutora Luciana vai, na retina dela, ser isso representado por 1, na sua vai ser representado por 1,5, na minha por 2, e no final das contas todo mundo vai entender, porque a gente tem o cérebro interpretando que aquilo são 5 centímetros. Na verdade, lógico que tem os erros refracionais, mas na nossa retina é um jogo de lentes, como o senhor e a doutora Luciana falaram. Por isso que eu gosto de comparar com uma máquina fotográfica. Doutora, você falava aqui da chama hipermetropia. Sim. Como é que é a hipermetropia aqui, doutora? A hipermetropia seria aquele olho curto, o olho pequeno, né? Então, quando o paciente é hipermétrope, o foco da imagem fica, na verdade, atrás da retina. Ok. Aí tem que usar lentes positivas para poder jogar o foco em cima da retina para ele enxergar. E o míope, ele tem um olho grande. Então, o foco fica na frente da retina. Aí tem que usar lentes negativas para levar o foco até a retina. Até a retina. Essa é a função dos óculos? Exatamente, essa é a função Ou da lente de contato? Ou da lente de contato, exatamente. Perfeito. Ok. O que mais? O doutor Caio também tinha uma observação para fazer sobre isso aqui. Sim, não, mas eu achei perfeito, do jeito que a doutora Luciana explicou agora, que a gente pensando no olho como uma máquina fotográfica, aquele sistema de lentes que a gente aprende lá na física ótica do colegial. Os raios vêm e cruzam aqui, chegam invertidos. Chegam invertidos, isso é até uma curiosidade que a nossa cabeça que desinverte, a gente vê a imagem invertida. E funcionando dessa maneira é como a doutora Luciana falou, o hipermétrope, a imagem vai estar se formando atrás do olho. No míope, ela estaria se formando na frente. Então, por isso que a gente fala na que... verdade, ela nem se forma, né? Porque o raio não passa pela retina, ele vai até a retina. No caso, ele estaria passando da retina, como não existe nada... Por isso a gente vê borrado. Exatamente. Acaba não enxergando. Né? É importante ressaltar que quem já fez cirurgia de miopia, aquele olho, anatomicamente, continua míope. E esse paciente tem que continuar fazendo o exame uma vez por ano, porque naquele olho míope a retina é fininha, ela pode ser em alguns locais igual uma peneirinha e pode vir o descolamento da retina desses pequenos furos. A produção coloca aqui a questão dos exercícios, fazer exercícios físicos, ajuda melhor, ajuda de um modo geral, né, o desempenho do organismo, né?
O exercício físico é importante para a vida, né? Para a vida. Para a vida. O que é um deslocamento de retina? Bom, o deslocamento de retina é quando essa retina sai do lugar, né? A retina é a parte que enxerga, a parte lá de trás do fundo do olho, onde... Do fundo do olho, ok. É onde... É essa parte colorida aqui, exatamente. Como é que chama? Marrom? Que cor é essa? Rosada. Rosada. Onde estão as veias e os músculos. Exatamente. Se fosse seu relógio, seria a máquina do relógio, né? Sim. Então, ela sai do lugar, com isso a pessoa para de enxergar. Então, o que a pessoa vai sentir? Primeiro, esse gel que preenche o olho, que é o vítreo, ele vai soltando da retina, ele vai sentir flashes de luz e ele vai fazer igual um durex no papel de presente, vai rasgar a retina e descolar essa retina. E aí a pessoa vai enxergar o quê? Uma cortina fechando na sua frente. A retina está dentro... Que material é esse aqui no organismo da gente? O olho é como se fosse uma bola. Na câmara interna da bola seria a retina e essa parte externa é a esclera, essa parte branca do olho, que é recoberta pela conjuntiva, que é essa que dá a conjuntivite, alérgica, bacteriana, etc. E entre a retina e a esclera tem a úvea, que dá a uveíte, que é a inflamação. Uva que vem de uva, doutora. Exatamente. A senhora falou aqui no intervalo que podia ser uma jabuticaíte. Exatamente. Ela foi descrita na Europa, né, há 4 séculos atrás, e tem o formato de uma uva. E ela uveíte. É a inflamação dessa camada interna do olho. E o que causa essa inflamação? Reumatismo. É a camada que fica pretinha. entre a retina e essa camada externa. E a esclera, exatamente. O que causa? Reumatismos, artrite reumatoide, lúpus, doenças infecciosas, paciente... Então isso é grave, não? Toxoplasmose, leishmaniose. Bom, aí tem que descobrir a causa, se é infecciosa ou se é autoimune e tratar especificamente a causa. Né? E é importante descobrir a causa porque se o tratamento for errado, fica cego e a cegueira seria irreversível. Perfeito. Escuta, sobre o deslocamento de retina, a pessoa lê com o carro em movimento, dá deslocamento de retina? Não, o descolamento de retina ele pode ser por conta de trauma, então uma pancada, uma bolada, mas a maior parte dos descolamentos de retina vão acontecer por conta dessa parte transparente que a gente tem aí no olho, que seria, na verdade, o vítreo, que ele é como se fosse uma gelatina. Sim. E algumas pessoas têm uma adesão dessa gelatina mais forte do que o normal. E aí acontece igual a doutora Luciana comparou, como se fosse um durex, que seria o vítreo, puxando o papel de presente, que seria a retina, e rasgando. Sim. A partir desse rasgo, acaba infiltrando líquido lá dentro e aí a retina sai toda do lugar. Então, a maior parte é por conta dessa adesão muito grande do vítreo com a retina. Sim, doutora. Se o olho fosse uma máquina fotográfica, então essa retina seria o filme. Então, é um problema lá no filme. Né? Entendi. E enxergar o olho assim, às vezes está coçando e a gente vai lá e enxerga a mão aqui no olho aqui, também dá descolamento de retina? Descolamento de retina não, mas causa outros problemas que a gente tem que ficar atento. Quais problemas? Bom, primeiro que a gente nunca está com a mão limpa quando faz isso, parece que a gente usa as costas da mão que está mais limpa que a palma. A gente pode, sem querer, estar levando algum tipo de sujeira, algum tipo de bactéria para os olhos. Perfeito. Bom, e segundo que esfregar os olhos a gente já sabe que está associado aí com ceratocone, que aí é um probleminha dessa parte da lente anterior dos olhos, que a gente já conversou, que ela vai assumindo formatos anormais que pode atrapalhar a visão e dar um grau muito alto para o paciente. E o ceratocone é a principal causa de transplante de córnea. Então, como é que chama? Ceratocone. Ceratocone. A córnea, ela é uma estrutura, né, que tem várias camadas e se você coça, você vai quebrar essas camadas. Igual, eu falo para as crianças, né, igual um papel que você amassa ou igual uma latinha de refrigerante que você fica assim com ela, que ela vai quebrar e com isso ela vai estufar e vai dar o ceratocone. Eu brinco com meus pacientes que só pode coçar se for com o cotovelo, dele mesmo, né, que não tem jeito. Não tem jeito, né? Tá, e os problemas de deslocamento da retina são reversíveis? Depende. Depende muito. Quando a gente pega alguma coisa mais inicial, né, Luciana, a gente pode fazer só laser, às vezes uma cirurgia menos invasiva, só colocando um gás para tentar empurrar a retina para o lugar. Quando é uma coisa mais complicada, que a retina já descolou
de uma maneira mais importante, o descolamento é maior, pode ser feita uma cirurgia de vitrectomia, onde a gente retira esse vítreo, essa gelatina de dentro e tenta colocar a retina no lugar e segurar. O oftalmologista não tem gesso, então o que vai segurar a retina no lugar vai ser ou óleo de silicone ou então gases especiais que a gente coloca. Credo, nossa senhora. E essa cirurgia do descolamento de retina, ela pode acontecer também, né, o descolamento em paciente diabético. Que o paciente diabético... Tá, por falar em diabetes, doutora, a senhora vai estar lançando aqui o 4º mutirão de diabetes em Goiás, né? Dia Mundial do Diabetes, e vai ter o 4º mutirão aqui em Goiás. A senhora trouxe aqui o relatório, esse aqui é do terceiro, do ano passado. Exatamente, isso? do terceiro. Do terceiro aqui tem... É um mutirão, como é que é isso aqui, doutora? Esse mutirão é um mutirão multidisciplinar, é um mutirão específico para o paciente diabético. O paciente diabético vai fazer em um dia só o exame da sua retina e através do exame da retina nós vamos poder conseguir ver esses vasos e classificar se ele tem alteração grave ou não. Se ele tiver alteração grave, ele vai fazer o exame do coração, vai fazer o eletro do coração, vai fazer o exame do pé, para ver se ele tem algum problema no pé, com orientação com endocrinologista, com ortopedista, o exame da urina, para ver se tem proteína na urina, consulta com nefrologista, consulta com cardiologista e vai fazer o laser da retina. Tudo isso em um dia só, no mesmo dia. Dia Mundial do Diabetes, que dia que vai ser, doutor? O Dia Mundial é dia 14 de novembro. Mas nós vamos fazer o nosso mutirão dia 23, porque o dia 14 vai dar um dia de semana, então no sábado é mais fácil para os pacientes. 23 de novembro. Exatamente. Onde vai ser, doutora? Vai ser lá na Fundação Banco de Olhos, no Jardim da Luz. Jardim Todos da Luz, os pacientes diabéticos estão convidados, a família vai também, porque tem um espaço para a família, para poder ter orientação nutricional para a família, de educação física, em relação ao calçado ideal para poder usar. Então é um dia muito importante para você diabético ir fazer seu exame, e você que não sabe que você é diabético também pode fazer a glicemia na hora para saber se está alterado ou não. Pois é, aqui diagnosticado, aqui está falando que tem 14,3 milhões de brasileiros, de habitantes do Brasil, com diabetes no Brasil. Exatamente. Desses, quase todos têm problema com visão? Vai ter um dia. Vai ter um dia. Mesmo controlando, pode ter alteração um dia. E se não controlar, essa alteração é mais precoce. Ok. E mesmo um diabetes se aparecer problemas de visão, tem como consertar, curá-lo? Ele pode ter muitos problemas, né? Desde problemas de óculos até problemas na retina. Se esse problema de retina for detectado precocemente, que é o que a gente tenta fazer no mutirão, pode fazer o laser, que lá no mutirão a gente vai fazer o laser no mesmo dia, e esse paciente pode ter uma vida podendo enxergar muito tempo, com uma boa qualidade de vida. Agora, se ele não fizer o laser, o que vai acontecer? Vai sangrar para dentro do olho e vai descolar a retina. E são descolamentos gravíssimos. Dia 23 de novembro é o dia do mutirão. Nesse dia, a pessoa vai lá, é gratuito? Totalmente gratuito, de graça. Ok. E quais os tipos de tratamento ele pode fazer lá, no caso de tratamento oftalmológico? Vai fazer o exame da retina com médico especialista em retina, igual a mim, igual ao Carlos. E, através desse exame, vai fazer os outros exames e o laser da retina no mesmo dia. Que se fosse pelo sistema normal, público, levaria mais de um ano para ele conseguir e poderia até mesmo chegar à cegueira não fazendo esse laser. Eu vejo aqui, nós vamos para o intervalo, mas eu estou vendo aqui no ano passado, muita gente foi, isso aqui é só tratamento oftalmológico que foi feito lá? Foi feito também... Esse aqui é o registro da parte oftalmológica. E foi feito também o registro da parte... Não sei se dá para mostrar aí, Carlos, que dá para mostrar aqui, eles fazendo os exames lá, eles levam os equipamentos deles todinho lá. Então que o pessoal compareça lá, dia 23 de novembro, no Fundação Banco de Olhos de Goiânia, Jardim da Luz. Okay? Então, vamos ver aqui, existe, doutor Carlos, vitamina para melhorar a visão? A gente tomar vitamina para enxergar melhor? Existem vitaminas para a gente tentar ajudar na questão do olho seco, em questão de degeneração da retina, mas é importante frisar que essas vitaminas não devem ser tomadas sem orientação de um oftalmologista. Essas vitaminas, elas são suplementações da nossa alimentação normal e quem não tem, por exemplo, uma degeneração da retina, não deve fazer o uso dessas vitaminas sem antes consultar o médico oftalmologista, especialista em retina, que vai indicar esses tratamentos. Então, o importante é uma alimentação saudável,
Agora, suplementação, para tomar comprimido, para tomar específico para visão, só se o oftalmologista indicar. Então, assim, tem algum tipo de alimento que a pessoa comendo ele enxerga melhor? Eu lembro quando eu era pequeno, falava que cenoura ajudava a enxergar melhor. Isso, tem piada, a brincadeira aí da cenoura, do coelhinho, né, para ter a visão boa. A gente sabe que, assim, tem algumas alimentações ricas em antioxidantes, folhas verdes escuras, espinafre, esse tipo de alimentação, ele vai prevenir algum tipo de dano à retina. Tá? Okay. Mas o importante é uma alimentação saudável como um todo, por conta também do diabetes, que vai se refletir nos olhos, por conta de pressão alta, que pode se refletir nos olhos. Então, é uma alimentação saudável para o corpo como um todo, vai trazer uma saúde ocular adequada também. Gostaria de frisar a importância, né, de não comer fritura. Que a fritura, ela vai... Mas todo mundo fala isso, doutor. Não comer fritura, nutricionista, qualquer médico fala isso. Air fryer. Mas é justamente o que é gostoso. Porque a fritura, além dela alterar o metabolismo, ela predispõe à doença macular relacionada à idade, né? Que é uma das maiores causas de cegueira nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, como a Europa e Estados Unidos. Então, fritura tem que cortar do cardápio mesmo, né? Mas porque assim, uma carne assada... Assada é melhor. A fritura vai na linha contrária do antioxidante, entendeu? Ela vai na linha contrária. Então, a fritura não é boa. E a carne feita naquelas panelas que hoje tem air fry, assim, que assa a carne sem... Menos mal, tira gordura, menos mal. É importante também comer peixe. Né? Nós temos pouco hábito de comer peixe. O peixe é muito rico em ômega 3, que faz muito bem para os olhos, né? E essa questão da cenoura, especificamente, já foi provada que o beta-caroteno que tem na cenoura, em altíssimas doses, que não é o tanto que a gente come, se comesse, vamos supor, como se fosse 3 caminhões de cenoura, que a gente não come isso no dia, né? Sim. Ela pode, inclusive, em pacientes que têm predisposição, causar câncer de pulmão. A cenoura, é? Não a cenoura. O beta-caroteno em altas quantidades. Tá. Se fosse extraído da cenoura, concentrado ali. Daí a importância de você não se automedicar com as vitaminas disponíveis aí para suplementação. Isso, e eu estou querendo completar o que o Dr. Carlos falou nesse sentido. E em algumas vitaminas tem esse beta-caroteno, então não é bom para a saúde. Porque quem tem essa predisposição pode ajudar a desenvolver. Os estudos mostram isso. Ok. Então, você vê que os mitos... eles sempre podem dar efeito contrário. Até que as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? No mesmo dia, vocês devem atender no consultório uma pessoa que pode tomar um tipo de medicamento e outra que aquele medicamento seria veneno para ele. Ainda mais no Brasil, né? Que nossa população ela é multirracial, né? Então, realmente, aqui no Brasil, cada paciente ele é único. Ele é único, né? E esse trabalho lá de diagnóstico que vocês fazem lá consegue definir e, digamos assim, individualizar o problema do colega inteiramente? Ou sempre vocês têm que agir com base em algum parâmetro, algum tipo ideal? Nós temos os nossos estudos, estudamos para isso, né, na Faculdade de Medicina, na residência, depois na especialização, e todos os dias estamos atualizando. Então, nós temos assim, essa base científica, mas cada paciente é único. Então, para aquele paciente... Se chegar alguém com um problema inédito lá, que não está diagnosticado na literatura médica, vocês estão instrumentalizados suficientemente para detectar, estou diante de um problema que não está descoberto ainda pela medicina e, portanto, é um caso inédito? Hoje em dia é muito difícil a gente pegar alguma coisa inédita. Geralmente você pode pegar alguma coisa que está atípica, não está exatamente como no livro, porque justamente cada organismo responde de uma maneira. Algumas doenças raras que pesam aí com uma dificuldade de diagnóstico, especialmente na área de uveites, que às vezes o diagnóstico é mais desafiador até do que a terapêutica, mas eu acho que pegar uma doença inédita é muito difícil. Vez por outra, principalmente nesse período seco, alguém adoece, leva no médico e fala, é uma virose. Mas que virose é essa, doutor? Não, é uma virose. E aí passa um remédio, tem que esperar 7 dias para sarar e tal. Mas a impressão que eu tenho é que o médico não sabe exatamente qual a virose, porque pode ser um vírus inédito, um vírus novo, não surge de vez por outra um vírus novo. Nós estamos capacitados a detectar novas doenças, se for o caso, né? Principalmente assim, parasitas e fungos e bactérias, tem uns que não são típicos. Então, se a gente tem dúvida, a gente vai colher aquele material e mandar para exame, mesmo que seja dentro do olho. A gente pode fazer isso também.
né? Então, algumas doenças são relacionadas ao trabalho da pessoa. Então, se a pessoa trabalha em determinada função, ou na lavoura, por exemplo, ou se trabalha em consultório, é diferente aquele meio que ela vive. Então, por isso que a gente tem que fazer uma anamnese completa, perguntar tudo que ela faz, ela vai contar, a gente vai ser igual um padre, entendeu? Okay. Ela tem que confessar tudo pra gente que ela faz e pra gente Isso dar o diagnóstico. mostra ainda mais a importância de se consultar o médico, da pessoa não querer agir sozinho, porque Exatamente. além das pessoas serem muito únicas, né, existe a possibilidade de ter um problema único, um problema que ainda não foi diagnosticado pela medicina. Isso, a gente vê aí o ebola que surgiu, Sim. a AIDS, agora teve esse problema aí dos meninos com problema encefálico. Sim, da Zika vírus, né? Exatamente, Zika vírus. Então sempre surge alguma coisa nova e de repente vocês podem estar diante de uma coisa inédita. É uma epidemia, igual Zika, né, que já tinha descrito no passado, mas uma epidemia igual foi agora lá em Recife. Eu estive lá visitando a Fundação Altino Ventura. São mais de 380 crianças com Zika, elas já estão com 4, 5 anos. E as mães estão sendo acompanhadas, a maioria das mães estão sem os companheiros, sozinhas, com essa criança. Então, o pessoal lá tem feito um trabalho belíssimo de apoio, não só, né, na saúde da criança, mas também de apoio à mãe. Ok. O doutor Carlos vai participar do mutirão aqui também? Está convocado, né, Carlos? Estaremos lá. Ano passado foi já um sucesso, eu espero que dessa vez a gente atinja aí a meta de 2.000 pessoas e... Quantos especialistas comparecem nesse mutirão? Nós estamos em torno de 70 especialistas. De todas as especialidades? Sim. Aí, desde problema de coração, cardiologista, nefrologista, endocrinologista, ortopedista, cirurgião vascular e oftalmologista. E atende a todas as idades aqui, não tem... Diabético. Sim, Diabético de todas as idades, sim. Desde criança até o paciente idoso. E se a pessoa tem um problema mais grave que não dá para tratar lá no dia, como é que vocês fazem? Nós encaminhamos. Se for da parte oftalmológica, a gente dá um vale consulta para o próprio hospital. E se não for, a gente encaminha, né, para o CAIS. Ano passado, nós tivemos um caso inédito. Okay. Um paciente foi fazer o eletro, não sentia nada, que o diabético ele pode não sentir nada, ele estava infartando. Ele foi direto para a UTI, conseguimos uma vaga na UTI e nós salvamos a vida desse paciente. Que ótimo. Excelente, é um trabalho bom, um trabalho totalmente voluntário. 70 profissionais lá na Fundação Banco de Olhos, dia 23 de novembro. Vamos lá o nosso telespectador aí, ó. Aproveita essa informação, anota. De repente você vai conseguir curar, ter um tratamento, a sua visão, gratuitamente no dia 23, se é que você está tendo dificuldade aí para conseguir seu tratamento pelo SUS ou particular, dificuldade qualquer que você tenha, né? Vamos voltar aqui ao nosso tema aqui. Existe a catarata, vamos voltar a falar da catarata. A catarata, ela pode ser genético, assim, hereditário? O principal responsável aí pela catarata não tem jeito, é a nossa idade mesmo, conforme a gente vai ficando mais velho, mas existem casos, por exemplo, até de crianças, nenê, que nasce com catarata. Então essa, por exemplo, é uma da importância de fazer o teste do olhinho, para a gente detectar doenças como catarata, retinoblastoma, mas existe sim um componente genético da catarata. Tá? Ok. Então, assim, a pessoa, se tem na família alguém que teve catarata, tem uma probabilidade maior de ter catarata? Por exemplo, na criança, com certeza, tá? Uhum. E principalmente a idade, porque catarata vai chegar uma hora que todo mundo vai ter. Uma pessoa que se viver até 100, 110, vai ter catarata. Mas a gente percebe que em famílias de pessoas que têm catarata mais precoce, acaba sendo isso para a família toda. Ok, entendi. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, temos que encerrar aqui nosso bate-papo, não porque o assunto encerrou, mas porque o tempo acabou. Então vamos encerrar. Obrigado, doutor Carlos, pela presença aqui. Eu que agradeço. Fico muito honrado com a sua presença, com a sua colaboração e do mesmo modo com a doutora Luciana. Obrigado, viu, doutora? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite e até a próxima.